beleza? Me chamo Daniel e esse é o canal Gavião Nerd. Hoje eu vou simular o primeiro turno do Campeonato Brasileiro por uma IA. Testei diversas IA e a que melhor me respondeu foi o ChatGPT. Testei Gemini, Copilot, ChatGPT, DeepSeek, entre outras, mas a que melhor acertou foi o ChatGPT. Vamos conferir? Vem comigo. Aqui já na minha tela, eu vou compartilhar com vocês o prompt que eu usei, tá? Esse é o prompt, então aqui eu pedi para simular a sexta rodada. Durante a gravação desse vídeo aqui eu cheguei a testar antes de acontecer a quinta rodada. Alguns placares chegou a acontecer, chegou a dar certo, algumas vitórias de alguns clubes ali. Do Coringão, eles tinham acertado, tinham colocado uma vitória de 3-1 do Corinthians, o placar foi de 2-1, né? O Corinthians perdeu muitos gols ali, poderia facilmente ter chegado a 3-1. Mas enfim, então esse é o prompt. Coloquei aqui atenção ao calendário, coloquei o link do calendário do Globo Esporte, né, o simulador. E aqui eu coloquei algumas considerações, né, retrospecto dos clubes, históricos de confronto entre os dois daquela rodada, e coloquei as fontes de consulta aqui, Globo Esporte, ESPN Brasil, Meu Timão, o UOL e o Lance. Isso é bem importante, galera, porque durante esses testes aí, algumas IAs não responderam certo, então o prompt que melhor chegou próximo foi essa aqui. Até mesmo no ChatGPT teve alguns erros, mas o que chegou mais certo foi essa. E a simulação foi rodada por rodada, então aqui eu já testei, eu já passei, eu já programei todas as rodadas, tá? Só vou passando rodada por rodada e mostrando que o ChatGPT me respondeu, beleza? Aqui, na sexta rodada, o ChatGPT deu derrota pro Coringão, próximo confronto aí chato contra o Flamengo lá no Maracanã, no Rio. Então deu 2-1 aqui, ele deu análise. O Flamengo jogando no Maracanã tende a impor seu estilo ofensivo e o Corinthians, embora competitivo, pode enfrentar dificuldades fora de casa. Se a gente botar pra pensar aqui, vai ser exatamente isso, cara. Um jogo difícil pro Corinthians aí, uma derrota lá não nos assusta, vai ser um placar meio que normal. Talvez um empate pro Coringão saia de bom tamanho, pontuando fora de casa, né? Mas um 2-1 aqui não nos surpreende aí, visto os últimos confrontos de Flamengo e Corinthians, visto o histórico aí, visto o elenco de cada um. Beleza, galera? Então aqui foi passando rodada por rodada, ela pediu para simular rodada 7, rodada 8, por aí vai. Beleza, galera? Eu vou compartilhar o prompt na descrição desse vídeo, beleza? Então aqui, na quinta rodada, hoje vai acontecer o confronto de Bahia e Ceará. Coloquei aqui 1-0 Bahia, jogando em casa contra o Ceará. Coloquei aqui então a sexta rodada, já colocando a derrota do Coringão para o Flamengo de 2-1. No final aqui eu vou mostrar como ficou a classificação do primeiro turno, beleza? Então passando rodada 7, a gente empata com o Internacional. Assim, dentre todas as rodadas aqui, a IA deu uma roubadinha legal aqui pro Internacional, pro Palmeiras e para o Flamengo aqui, cara. Vocês vão ver que rodada por rodada é difícil ver esses três clubes perderem. Então, acredito que seja as últimas notícias, né, que ele consultou ali, dentre aqueles sites que eu nomeei. Então ele vai usar como base essas informações para poder nomear isso aí. O Corinthians até então sem técnico, então vai ser um pouco complicado pra gente, tá dando um breve spoiler aí. Então vamos passando aqui, ó. Coringão ganha do Mirassol fora de casa, lá na casa dos caras, beleza. Então aqui foram alguns confrontos. Coringão ganha do Santos já na Neoquímica Arena, um jogo em casa aí. Coringão perde pro Atlético fora, também um confronto difícil, mas entre Corinthians e Atlético Mineiro, o Corinthians costuma jogar bem com o Atlético Mineiro. Ano passado lá na casa dos caras a gente perdeu, mas por pouco, se eu não me engano foi até um placar de 2-1 para eles lá, com o Roberto fazendo um gol de cabeça, e depois eles viram para 2-1, mas o Corinthians costuma jogar melhor, impor mais o seu futebol contra o Atlético Mineiro. Beleza? Aqui a gente ganha do Vitória, assim, uma vitória, 3 pontos aí obrigatórios, né, para pontuar. Aqui a gente empata fora contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. Também o Corinthians costuma ir bem contra o Grêmio, mesmo lá na casa dos caras. A gente aqui perde de 2-1 pro Red Bull fora de casa, aqui já é futebol, mas pode acontecer, mas aqui é difícil. Acredito que o Corinthians dentro de casa aqui, pô, ganha do Red Bull, cara, assim, tranquilamente. Então, mas vamos seguir o que a IA tá trazendo aí. Aqui eles colocaram um empate, o Coringão empatando com o Ceará. Beleza? Corinthians empata. Aqui foi um jogo fora, então a gente vai ter 2 jogos fora aí na 14ª e na 15ª rodada, empatando os 2 jogos aí contra o São Paulo e o Ceará.
próximo, na 16ª rodada, a gente empata também em casa. Então 3 jogos aí, eu simulando aqui também achei muito estranho, mas vamos seguir. Botafogo e Corinthians, jogo difícil também na casa dos caras, 1-1, 4 empates seguidos aí, até o momento. Se o Tite for contratado mesmo pro Coringão aí, é o empatite, né, provavelmente vai ser as manchetes aí das mídias. Corinthians 2-0 no Fortaleza, na 18ª rodada, né, penúltima rodada aí do primeiro turno, e na 19ª, Corinthians ganha o Juventude por 2-0. Até aqui, galera, o final do primeiro turno, ó, 20ª rodada, em branco, Corinthians e Bahia, beleza? Então aqui o Corinthians fica na 9ª posição. Hoje, se eu não me engano, o Corinthians está na 7ª ou na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, né? Atualmente, no dia 21/4. Terminando aqui nono com 28 pontos, 19 jogos. Todo mundo com 19 jogos aqui simulados. Os 4 na zona de rebaixamento: Ceará, Juventude, Vitória e Sport. Não me surpreenderia, né, esses 4 clubes aí. E ali na ponta, empatado, Palmeiras, Flamengo, empatado com 49 pontos. Muito roubado esses 2 aqui, né, na classificação. O Inter ficou um pouco mais abaixo, mas Fluminense com 35, Atlético Mineiro com 35, empatado de pontos. Aqui facilmente, eu acho que o Corinthians termina na frente do Cruzeiro. Eu acho que termina na frente do São Paulo também. Fluminense com o Renato Gaúcho agora tá vindo bem, mas não sei se termina na frente do Corinthians. Então aqui, nesse primeiro turno, eu acredito aí no Corinthians, uma boa retomada ali entre o 7, até o 7º colocado ali, entre os 7 no primeiro turno, eu acredito aí vindo o Dorival ou o Tite pro comando do Corinthians aí. Eu acredito que o Corinthians termina o primeiro turno aí entre os 7. Então aqui a gente subiria uma posição para 8º no lugar do Cruzeiro, subiria uma posição no lugar do São Paulo, iria para 7º e subiria uma posição no lugar do Fluminense para 6º. Então acredito que o Coringão aí, na minha visão, hoje, 5ª rodada, 6ª colocação aí. Então abaixo de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional. E é isso. Beleza, galera? Essa foi a simulação feita por uma IA e esse foi o resultado final do Coringão. Até a próxima, galera.